Olá, estamos aqui hoje no nosso Fórum Nacional da Alergia à Proteína do Leite de Vaca. Meu nome é Raquel Rigg, sou coordenadora do Fórum, nutricionista e mãe de uma criança com alergia ao leite de vaca. Te convido hoje a assistir o que a nossa querida Karine Durães, nutricionista materno-infantil, referência nacional em tratamento humanizado da mãe e do bebê, tem a nos dizer sobre alergia a leite de vaca. Olá, sou Karine Durães, nutricionista materno-infantil. Vim aqui responder algumas dúvidas, as principais dúvidas sobre alergia ao leite de vaca. E a primeira dúvida é: um bebê que mama no peito pode ter alergia ao leite de vaca? A resposta é sim. Quando uma mãe está amamentando, a alimentação dela pode mudar cerca de 20% da proteína do leite dela. Então, se eu acabo consumindo mais leite de vaca, eu posso modificar um pouco da proteína do meu leite materno e o meu bebê consumir uma proteína, uma quantidade de proteína do leite de vaca. E se ele for alérgico, ele acaba reagindo a essa quantidade de proteína do leite de vaca. Em geral, a alergia que vem do leite materno chama de alergia não mediada. Que dá sintomas do trato gastrointestinal, e aí um gastro poderia ajudar quem está na procura desse diagnóstico se existem sintomas. A segunda dúvida é: se um bebê que mama no peito ele pode ter alergia, o que a família deveria fazer então? Então o caminho ideal seria fazer uma dieta de exclusão. Vai se fazer o diagnóstico de alergia à proteína do leite de vaca e o médico responsável vai fazer uma indicação de uma dieta de exclusão. Daí, o paciente idealmente vai até a nutricionista para poder entender um pouco mais como que é essa dieta de exclusão. Se a criança tiver alergia ao leite de vaca, então tudo o que contém leite de vaca, a mãe vai precisar tirar da dieta. Então, além de leite, derivados como iogurte, queijo, vai precisar ler o rótulo dos alimentos para ver quando compra um alimento, né? Se aquele biscoito tem leite, se aquela receita de bolo vai leite. Quando ela comer fora de casa, ela sempre vai ter que perguntar para quem está fazendo a alimentação dela se a alimentação tem leite, porque uma quantidade mesmo que muito pequena pode fazer diferença na composição da proteína do leite materno, e aí a criança pode reagir. É claro que não tem só alergia ao leite de vaca. Vai sempre precisar ser necessário avaliar se só essa restrição vai ser necessária. Muitos bebês que têm alergia ao leite de vaca também reagem à soja. Muitas mulheres acabam fazendo dieta de exclusão de leite de vaca e de alguns alimentos que contenham soja também. Essa dieta ela precisa ser bem específica, né? Não pode ter escape. O escape faz o bebê entrar no sintoma de novo. E para poder fazer um bom diagnóstico, a mulher ela vai iniciar o processo de diagnóstico com a dieta. O ideal é que ela tente ficar o mais distante possível de qualquer produto com leite de vaca. Então, no início da dieta, evitar traços também seria interessante para conseguir fazer um bom diagnóstico. Logo depois, ela vai falar com o médico, com o nutricionista, vai verificar se no caso dela a dieta vai precisar ter restrição de traços ou não necessariamente, que essa mulher vai poder fazer uma dieta sem traços. E a outra questão é, se a mãe desse bebê está fazendo uma dieta, o bebê com alergia à proteína do leite de vaca teria algum risco nutricional? A resposta é: depende. O bebê que já está comendo, ele precisa de uma dieta adequada, por exemplo, precisa ter acesso ao leite materno e outros alimentos adequados para ele conseguir ser um bebê bem nutrido. Daí, não faz diferença se o bebê é alérgico ou não. Um bebê que tem alergia, basicamente, a única diferença que ele vai ter no primeiro ano de vida dele é que a mãe dele vai precisar fazer uma dieta específica ou ele vai tomar uma fórmula específica. O resto, a alimentação é basicamente igual. Então, ele tem o mesmo risco nutricional que uma criança que, eventualmente, não tenha alergia ao leite de vaca. Porque o ideal é, até 1 ano de idade, a criança não deveria consumir produtos com leite de vaca. Nem iogurte, nem queijo, nem leite, porque o excesso de cálcio nessa fase vai fazer com que a criança tenha menos acesso ao ferro da sua dieta, e nessa idade o ferro é um micronutriente muito importante. O cálcio, apesar de ser importante, a necessidade dele não é muito alta. E o leite materno vai suprir, né, as necessidades de cálcio do bebê, e a fórmula infantil, se a criança tomar, também vai suprir as necessidades de cálcio do bebê. Agora, a mãe que faz a dieta, é importante que ela
converse com a sua nutricionista ou seu nutricionista para poder fazer uma suplementação de cálcio. Porque o leite ele é uma grande fonte de cálcio na nossa dieta. Se a mãe não conseguir fazer essa substituição através da alimentação, é importante que ela busque algum apoio, como, por exemplo, uma suplementação, para ela não ficar com deficiência. É importante falar disso porque a quantidade de cálcio do leite materno não muda com a dieta, mas a reserva de cálcio da mãe muda. Então, uma mulher que amamenta sem consumir a boa quantidade de cálcio que ela deveria, ela pode entrar em mais risco de desenvolver uma osteoporose no futuro. Então, é importante olhar com muito carinho para a alimentação dessa mulher, lembrando que isso não afeta em nada o leite materno. É que a prioridade do corpo da mulher é o bebê, então o leite materno ele continua sendo perfeito como ele é. Perfeito. A próxima dúvida que eu tenho aqui é: a maior parte das crianças, em algum momento, passa a tolerar o leite? A resposta é: as evidências que a gente tem até o momento mostram que, em algum momento, a maior parte das crianças, elas passam a tolerar o leite. Então, depois que a criança ela consegue estar estável, né, vale a pena organizar algum momento para fazer um teste de novo para essa criança, ver se ela já conseguiu adquirir tolerância ou não. Porque se ela tiver tolerância, é importante que não se faça uma dieta de restrição sem necessidade, né? Então, depois de estabilizado, a criança, acompanhada de algum profissional da área da saúde, vai fazer os testes que precisam ser feitos e aí sim avaliar se a criança ela conseguiu ter a tolerância. Algumas crianças com mais de 1 ano de idade, outras crianças com 4 anos de idade, cada caso é um caso. Cada alergia é uma alergia, mas é importante verificar se a criança já conseguiu adquirir essa tolerância. E para terminar, eu gostaria de responder uma pergunta importante sobre o que é mais importante nutricionalmente para um bebê que tem alergia ao leite de vaca. Olha, todos os consensos dizem, né? Se a criança mama no peito, ela tende a ter uma saúde melhor. Então, fazer uma dieta de restrição pode ser um desafio, mas tomar essa decisão pela vida e pela alimentação do próprio filho dá um grande passo na qualidade de vida dele. Então, as mulheres elas precisam de apoio para continuar amamentando, porque o ideal é que esse bebê mame 6 meses exclusivo, até 2 anos ou mais, no peito. Isso vai ajudá-lo a lidar com todos os sintomas ou questões da alergia, além de cobrir outros fatores de risco para a saúde desse bebê. Então, quem mama no peito tem um desenvolvimento cognitivo melhor, está mais protegido em relação à doença crônica não transmissível. A criança que tem alergia, ela também merece ter essa proteção. Então, vale a pena a gente fazer de tudo que a gente pode para poder apoiar essas mulheres a fazer uma dieta de maneira mais tranquila possível, certo? Bom, muito obrigada pela atenção, espero que vocês tenham gostado. Aproveitem as outras palestras. Um grande abraço. Te convido hoje a assistir o que a nossa querida psicóloga Fernanda Yundi, especializada em ajudar a mãe a cuidar de si para que ela possa cuidar melhor da sua criança, tem a nos dizer. Oi, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês, falando, tendo a oportunidade de falar sobre esse tema que faz tão parte da minha vida. E meu nome é Fernanda Yundi, sou mãe do Vitor, de 7 anos, e do Leonardo, de 3 anos, quase 4. Sou psicóloga, doula, e uma experiência bastante grande nessa área de saúde materna e infantil. Eu quero contar um pouquinho para vocês da minha história e depois, de fato, entrar nesse tema tão importante, né? Que é sobre essa questão de manejo e aceitação e como é que eu lido com toda essa questão relacionada à alergia alimentar, cuidando principalmente de quem cuida, que somos nós mães, pais muitas vezes, mas mães, creio que de uma maneira um pouco mais intensa, até por conta da dieta que grande parte das mães fazem para poder amamentar seu filho com alergia alimentar. Então, vou começar contando para vocês um pouquinho que eu me formei. Eu sou curitibana, nasci em Curitiba, fiz a faculdade de psicologia lá e fiz estágio durante 3 anos no UTI neonatal. Foi aí que começou minha paixão por essa questão da saúde materna e infantil.
E aí comecei a acompanhar a questão de aleitamento materno, a questão de acompanhamento e humanização no hospital, principalmente nesse ambiente tão complicado que é o UTI neonatal. E logo que eu me formei, meu marido foi transferido para Belo Horizonte e fui eu, né, recém-formada, para Belo Horizonte. Lá eu fiz o curso de doula, que é acompanhante de parto. Acompanhei alguns partos, mas me especializei principalmente na questão de amamentação. E me encontro de repente grávida do meu primeiro filho, né? Como eu tinha ido para Belo Horizonte e estava a princípio sem trabalho, né? Não conhecia muita gente e o meu grande sonho da minha vida era ser mãe. Nós começamos as tentativas para engravidar e, enfim, depois de uma perda e mais ou menos 1 ano de tentativa, eu engravidei do meu primeiro filho, Vitor, que hoje está com 7 anos, e mergulhei nesse mundo de maternidade. E aí, quando ele nasceu, nós passamos por tudo, né? Mastite, cólicas, só que o Vitor era uma criança que chorava dia e noite. Na maternidade, ele era o bebê que mais chorava. Ele chegava perto do meu peito e fazia ânsia. E eu comecei a achar muito estranho aquilo. Eu era mãe de primeira viagem, mas tinha uma certa experiência relacionada a essa questão toda de bebês recém-nascidos e tal, e eu sabia que aquilo não era normal. E aí ele começou a evacuar muito diferente, era líquido, né? A fraldinha absorvia todo o cocô dele e depois, em torno de 1 mês e 12 dias, se eu não me engano, ele começou a ter muco nessas fezes. Eu fiquei tão assustada. A barriguinha dele era muito distendida. Ele tinha cólicas horríveis. A pele sempre muito machucada. Chegou a sangrar o rostinho. Ele tinha dermatite no rosto, embaixo do pescoço, na mãozinha. E aí começou minha saga atrás dos médicos, né? Querendo entender, e eu não sabia nem que existia alergia alimentar. Para mim, intolerância à lactose e alergia era tudo a mesma coisa. Não tinha a mínima noção desse universo todo. E aí, depois de muitos médicos, eu falei para vários médicos, eu comecei a pesquisar na internet e achei que os sintomas dele se encaixavam em alergia alimentar. E comecei a sugerir para os médicos que eu ia, eles me diziam, não, seu bebê mama só no peito, ele não tem alergia. Bebês que mamam no peito não têm alergia. Mas era tão diferente daquilo que eu lia, até que eu encontrei, né, um médico extremamente capacitado, que nos ajudou a diagnosticar. Na época o Vitor estava com 3 meses, o diagnóstico foi feito, na verdade, por uma outra médica. Quando ele, enfim, começou a evacuar com muita frequência sangue, eram em torno de 20 a 25 trocas diárias de sangue nas fezes, as assaduras horríveis, a pele muito machucada, ele tinha um narizinho sempre muito trancadinho, os olhinhos sempre vermelhos, com muita olheira, embaixo sempre vermelho, refluxo muito atacado, ele não dormia nem de dia nem de noite. E eu me vi diante do desafio da alergia. Como eu descobri a alergia do Vitor com 3 anos, ele já estava muito sensibilizado. Então, ele passou a reagir a muitas coisas. Mas o sonho da minha vida era amamentar, né? Era ser mãe com o pacote completo. E eu não conseguia pensar que logo eu, que tanto acompanhei muitas mulheres nesse processo todo de aleitamento materno, não ia conseguir amamentar. Então eu falei que essa era a minha meta, eu sabia que era o melhor para o meu filho, e aí eu comecei a dieta de restrição, restringi muitos alimentos porque o Vitor estava realmente de fato muito sensibilizado. Comecei a fazer um diário alimentar que me deu uma boa base para entender o tempo de reação, o padrão de reação e ao que exatamente meu filho reagia. E fui para a cozinha, né? Eu sou de uma família de cozinheiros, sempre adorei cozinhar, mas eu sou do sul e aqui no sul a gente usa muito leite, nata, que na maioria dos lugares nem é conhecida, leite condensado, então eu só sabia cozinhar com todas essas coisas, mas fui para a cozinha aprender a fazer as coisas
sem leite, e aí eu falei, bom, sem leite, tudo bem, não é tão difícil assim. Aí logo veio a restrição da soja, do ovo, da carne vermelha, do glúten, do leite do coco, do morango, melancia, mandioca, e eu comecei a ficar sem opções. Mas eu realmente sempre falo que eu me reinventei na cozinha. Eu me negava a comer mal e pesquisava tanto sobre artigos relacionados à alergia. Se hoje já é difícil, há 7 anos atrás a gente tinha pouquíssimo acesso e até em relação a estudo mesmo, evoluiu muito, né? As orientações de 7 anos atrás já são muito diferentes das orientações de hoje. Eu consegui muito apoio em grupos de apoio da internet que me ajudaram muito, mas eu fui atrás, né? E consegui amamentar o meu filho exclusivamente até os 6 meses. Iniciamos a introdução alimentar aos 6 meses muito lentamente e fomos vencendo uma a uma das alergias. Vitor mamou até os 3 anos. Um dia antes de completar 3 anos, naturalmente, ele desmamou. Eu já estava grávida do Leonardo, meu segundo filho. E aí, assim, né, quando eu resolvi ter o segundo filho, eu fiquei pensando, meu Deus, será? Porque quando o primeiro tem alergia, o segundo tem cerca de 80% de chance de ter alergia. E aí até alguns médicos me diziam, você é louca de tentar mais um filho. Mas eu pensei, bom, quem já tem um filho alérgico, melhor já tem do segundo, se for alérgico, já vai tudo na mesma leva. Deve ser mais fácil do que ter um alérgico e outro não. E aí começamos as tentativas do segundo filho, e aí nesse meio tempo o Vitor continuou mamando, tivemos sucesso em vários alimentos reintroduzidos, tanto na minha dieta quanto na dele. E quando ele tinha quase 3 anos, eu engravidei do Léo, segui amamentando o Vitor, e ele desmamou um pouquinho antes de completar 3 anos, eu estava com 6 meses de gestação. Não é aconselhado, né? A gente sabe, as pesquisas nos indicam hoje que não é aconselhada dieta durante a gestação ou no pós-parto para mães de crianças alérgicas. Só é importante lembrar da questão da fórmula infantil, né? Que não é legal a gente sensibilizar uma criança com uma fórmula, principalmente se tem um antecedente de alergia, mas a dieta materna para aleitamento não é recomendada. Mas o meu processo com o Vitor foi muito traumático e eu resolvi fazer dieta para ter, nesses 3 primeiros meses, que são mais complicados para todo recém-nascido, para eu ter certeza depois se ele era alérgico ou não. Léo nasceu, um bebê lindo, mamou na primeira hora, assim como o Vitor, um bebê anjo, e aí fiz eu em dieta de leite, soja e ovo. E aí eu tava com desejo de comer paçoquinha e comi uma paçoca. Na primeira vez ele não teve nada, a segunda vez que eu comi ele teve reação. E as reações dele eram bem mais intensas do que a do Vitor. E aí eu já sabia que ele era alérgico a amendoim. Com 3 meses eu introduzi, né, traços de leite na minha alimentação e as reações começaram. E aí eu me deparei com o segundo alérgico. E embora seja de fato mais fácil, a gente nunca quer o diagnóstico do segundo filho com alergia. E nesse dia que eu descobri que o segundo era alérgico, eu chorei, eu briguei, eu fiquei muito triste. Mas depois, de fato, foi muito mais fácil, eu já sabia como lidar, já estávamos em vias do põe no rótulo, né, do movimento todo pela rotulagem de alérgenos, eu já sabia fazer um tanto de coisa sem os alérgenos, e foi muito mais tranquilo lidar com alergia, embora as reações do Léo sejam bastante intensas e bastante graves, não que as do Vitor não fosse, mas o Vitor tinha reações tardias, em torno de 48 horas depois, já o Léo reage no máximo em 24 horas, geralmente imediatamente. E ele faz reações respiratórias, já tivemos muitos sustos com eles. Então, para eu poder entrar, né, nesse tema todo de alergia, eu queria contar para vocês um pouquinho sobre a minha experiência, até porque várias vezes eu vou remeter a minha história para exemplificar algumas coisas importantes. Quando o Vitor eu estava grávida do Léo, como eu resolvi com 2 anos do Vitor fazer uma festa para ele,
inclusiva, que ele pudesse comer de tudo. E nessa época tinha uma pessoa que me ajudava com ele, e ela era doceira, salgadeira, e ficava impressionada de ver como eu conseguia fazer tantas coisas sem leite. E aí eu propus para ela, vamos fazer uma festa para ele, você me ajuda? E ela falou, com certeza. E fizemos uma festa para ele com coxinha, bom, com toda coisa que criança adora comer em festa de aniversário. E foi um sucesso. E aí as pessoas começaram a me questionar, por que você não faz para vender? E aí eu propus para Solange, que até hoje é a minha sócia, na Delícias de Viver. Eu já vou contar um pouquinho mais para vocês sobre isso. E aí nós, depois de ser um sucesso, resolvemos então abrir um pequeno negócio de comidas inclusivas, né, de comidas livres de proteína do leite, soja, ovo e nuts, para atender crianças com alergia alimentar. E a Delícias foi um sucesso, né? Existe até hoje em Belo Horizonte. Foi muito bom poder ajudar tantas famílias. E no final do ano passado eu recebi uma proposta para vir para Joinville, que fica mais próximo de Curitiba, onde a minha família mora. E eu sentia muita falta de ter a minha família por perto, dos meus filhos poderem compartilhar as coisas com os avós, né? É sempre muito difícil a gente estar tão longe. E mesmo amando estar em Belo Horizonte, os meus 2 filhos são mineirinhos, eu optei por vir para Joinville por uma questão de qualidade de vida, e aqui sigo na Sonho de Viver, que é uma empresa também de comidas para pessoas com alergias, intolerâncias. Aqui a gente atende a celíacos também, e logo a gente vai estar inaugurando a nossa confeitaria, onde as pessoas vão poder ir para desfrutar, né, comer lá alguma coisa sem ter medo. E a gente sabe que essa é uma coisa extremamente complicada, né, essa questão social. E agora eu quero falar um pouquinho, enfim, para vocês sobre o que eu me propus. Eu acho que, assim, uma coisa muito importante de hoje a gente falar é que o acesso à informação hoje ele é muito mais fácil do que era antes. E toda vez que a gente recebe algum tipo de diagnóstico, é importante a gente conhecer sobre ele. Na psicologia, a gente usa um termo chamado de psicoeducação. Toda vez que eu recebo um diagnóstico de algo, quanto mais eu souber sobre isso, melhor eu consigo lidar. Não quer dizer que você vai ser médico, você precisa saber os termos complicados, mas se apropriar daquilo, entender como aquilo funciona e principalmente entender como seu filho funciona, faz toda a diferença no tratamento. Às vezes existem mães, existem pais que por medo, é uma fuga às vezes também, né? Preferem não se envolver muito, mas faz muita diferença quando a gente se envolve, quando a gente veste a camisa, quando a gente entende sobre o que é essa alergia. Ela deixa de ser um fantasma tão grande e passa a ser algo possível de se enfrentar. Então, entender, procurar ajuda, questionar um médico. Eu sempre oriento as minhas clientes aqui e quem eu atendo a fazer um diário alimentar, ele nos dá uma boa base do que pode estar causando alergia, porque embora a gente tenha um controle grande, mas quando eu anoto ali no papel e eu consigo relacionar às vezes uma reação e até diferenciar, às vezes o bebê está se adaptando a um novo alimento, seja via leite materno ou seja na introdução alimentar. Às vezes ele está se adaptando, eu acho que ele está reagindo, então eu preciso caracterizar o que é reação do que é adaptação. E esse diário alimentar nos ajuda a ficar mais, assim, adequado, mais ciente do como o meu filho funciona. E isso, sem dúvida, faz muita diferença. A gente sempre fala muito sobre o empoderamento da mulher, seja no parto, na amamentação ou como mulher mesmo. E eu creio que na alergia não funciona diferente. Nós precisamos nos empoderar como mães de alérgicos. Por que eu falo isso? Eu sempre brinco também com todas as minhas clientes que
Toda vez que nasce uma mãe, é impresso junto um atestado de culpa. A gente se culpa por tudo. E eu me sentia muito assim, é uma coisa que eu escuto muito das mães, mas eu vou continuar amamentando meu filho mesmo com alergia, mesmo fazendo dieta, mas como que eu não posso comer porque eu não sei, porque é difícil me adequar à dieta, porque eu como um alimento e eu demoro a saber que ele reage e eu tenho a impressão de que eu tô dando veneno pro meu filho, de que o meu leite que deveria nutrir é veneno pro meu filho. E essa é uma sensação muito comum das mães, né? Mas eu te digo que é importante amamentar independente disso. O leite materno é o que de melhor o seu filho pode ter. A amamentação, embora seja às vezes complicada, eu sempre falo também assim que é um test drive. Enquanto a gente está amamentando o bebê, a gente tem tempo de errar, né? Porque é via leite materno, é diferente da ingestão do bebê direta. Então, quando ele entra em contato via leite materno com determinado alimento, essa proteína já vai quebradinha para ele, já vai hidrolisada, diferente dele provar diretamente que a proteína vai inteira. Então, a gente tem um período de adequação a ver o que ele é alérgico. A gente, obviamente, precisa lembrar que às vezes o bebê não reage via leite materno, mas pode vir reagir diretamente. Mas, sem dúvida, o bebê entrar em contato via leite materno é muito legal. Fora que toda essa questão do vínculo, né? Isso a gente trabalhava muito na UTI, mas eu vejo que acontece muito na questão da alergia alimentar. Toda mãe, quando tá grávida, se ela parar para pensar como que ela imagina o filho dela, ela vai ter um ideal de filho. Vai nascer com os olhos do pai, com a minha boca, com o nariz da avó, com o cabelinho assim, vai dormir, vai comer bem. A gente sempre tem uma referência de bebê ideal. E todas as mães, sem exceção, sofrem de certa maneira quando elas entram em contato com o bebê real. Então, o vínculo nem sempre ele é construído no primeiro olhar. O vínculo pode ser construído ao longo do tempo e a amamentação é um excelente fortalecedor desse vínculo entre mãe e bebê. E a gente poder amamentar o nosso filho com alergia alimentar tem vários benefícios emocionais, tem vários benefícios físicos em relação à alergia. Eu sempre falo que é hora de parar de alimentar, de amamentar o seu bebê quando isso se torna um sofrimento que te faz mal. Por quê? A mãe precisa estar bem. Então, a gente tem que ter a sensibilidade também de perceber quando aquilo nos faz muito mal. Momentos difíceis são diferentes de uma condição constante, né? Então, às vezes, dias que eu comi alguma coisa que eu não deveria ter comido, seja por acidente ou porque eu não sabia que aquele alimento causaria alergia no meu bebê e o meu bebê tem uma reação, obviamente eu vou me sentir muito mal por isso. Mas a condição de desgaste extremo, a partir do momento que a amamentação passa a ser uma coisa pesada, passa a ser uma obrigação, a partir do momento que essa dieta eu não aguento fazer, eu olho para o meu bebê e eu já não quero mais estar com o meu bebê, eu não quero mais amamentá-lo de tão terrível que aquela dieta é para mim, talvez é a hora de repensar, porque nada melhor para um bebê do que ter uma mãe bem. E essa é uma referência que talvez fique mais concreto e a gente como mãe tem que sempre se lembrar disso, principalmente as mães em dieta. Toda vez que nós estamos num avião, em que eles vão dar aquelas orientações que a gente nem dá muita bola, né? Mas se você parar para prestar atenção, eles vão dizer, em caso de despressurização, coloque a máscara primeiro em você, para depois auxiliar crianças, idosos e pessoas com dificuldade. E a mesma aplicação nós podemos fazer na nossa vida como mães. Como vou ajudar o meu filho se eu não estou bem? Então, esse olhar para nós como mães também, saber até onde é o nosso limite, é algo muito importante para que eu consiga levar a alergia de uma maneira mais tranquila. Hoje em dia se fala, né, ou a gente percebe de uma maneira muito maior, mas ao mesmo tempo também muito falha ainda a questão da inclusão. E por que eu uno esse assunto de inclusão com essa questão de mãe estar bem? Porque uma mãe que não está bem é muito mais fácil de vitimizar o seu filho. E nós temos uma linha extremamente tênue entre vitimização e inclusão de uma alergia, de uma criança com alergia alimentar ou com qualquer tipo de necessidade alimentar especial.
Eu preciso fazer o meu filho se sentir incluído e não fazê-lo de coitadinho. Então, uma das coisas que hoje eu queria trazer para vocês, de uma maneira bem enfática talvez, é como a gente lida com essa criança, né? Para eu poder lidar com uma criança com alergia alimentar, eu preciso ter uma mãe saudável. Emocionalmente falando, né? Uma mãe saudável, não confundam com uma mãe que não chora, não confundam com uma mãe que não fique ansiosa pela cura, mas principalmente quando a gente descobre alergia alimentar, é um baque muito grande, porque o comer na nossa sociedade é algo extremamente social, reforçador. Grande parte das nossas memórias afetivas estão ligadas com alimentação, né? O cheirinho do bolo da avó, a comida da mãe, aquele prato, aquele churrasco que o pai fazia, a tia que faz uma sopa deliciosa, a sopa que a minha mãe fazia quando eu estava doente, a lanchonete que eu ia com a minha amiga na adolescência, o restaurante que eu adorava ir com o meu marido, né? Então, assim, e toda vez que a gente combina alguma coisa com alguém, vamos tomar um café em algum lugar? Vamos comer uma pizza? Vamos lá em casa para você almoçar? Né? Tudo está muito relacionado com alimentação. Então, além da gente sofrer com os sintomas dos filhos relacionados à alergia, essa questão social é uma coisa que precisa ser levada muito em consideração, porque a gente tem uma quebra muito grande de rotina, tem uma adaptação, uma adequação bastante grande em relação a todos os nossos hábitos, e isso afeta diretamente na nossa questão social. Por isso que eu preciso que uma mãe esteja saudável, né? A gente precisa trabalhar e cuidar para que isso aconteça. E isso é papel nosso enquanto profissionais, isso é papel nosso enquanto mães que já passaram por isso e podem ajudar outras mães a se fortalecer. Isso é papel dos maridos, das avós, das amigas. Todos precisávamos estar conscientes do quanto é importante a gente apoiar e não julgar essa mãe. Durante esse período todo, são 7 anos em convívio com alergia, eu só acho que eu esqueci de contar para vocês que o meu filho de 7 anos já está curado da alergia, né? A gente não usa bem esse termo curado, a gente diz que adquiriu tolerância, mas hoje ele come de absolutamente tudo e não tem mais nenhum tipo de reação. O meu pequeno, que ainda é bastante alérgico. Mas voltando ao que eu estava falando com vocês, essa questão toda de cuidado com essa mãe é muito importante, né? E como é que essa mãe pode fazer? Se informando, e essa mãe precisa estar fortalecida, porque se ela estiver fortalecida, ela vai estar tranquila quanto ao que ela precisa fazer com o seu filho. Né, uma mãe bem, uma mãe em paz, uma mãe que ela não sofra, não que ela não queira ver o filho, não que ela não vá chorar no banheiro depois de dizer um não ou de ver o filho passar por determinada coisa, mas essa mãe ela tá mais empoderada daquilo, ela consegue lidar com naturalidade, porque chega uma hora que eu me deparei muito com isso, que o Vitor era o filho que eu tanto esperava, né? Eu tanto queria ser mãe, mas chegou uma hora que eu olhava tanto para alergia, para reação, para o olho que estava inchado, para o cocô como é que tava, para a pele, meu Deus do céu, quantos cocôs o diário, que eu parei de olhar para o meu filho, né? De olhar que aquele dia ele passou a dar uma gargalhada, que ele já falava mamãe, que ele já estava sentando. E quando eu me dei conta disso, eu falei, meu Deus do céu, eu preciso lidar com isso de uma maneira mais leve. E é isso que hoje eu quero ajudar você, mãe, a entender. E se for necessário, procurar ajuda até para conseguir. Por que não? Somos humanas, né? E não é fácil lidar com algo que nos limite, algo que mexa de uma forma tão avassaladora com o nosso social. Isso não inclui só o social lá com os amigos, isso inclui família. Em festas de família passa a ser um desafio. Sair para jantar fora com o marido, muitas mulheres não contam com o apoio do marido, que geralmente fazem os seus testes, acham que é brincadeira, né? O meu marido sempre conta isso, assim, que ele me achava uma louca. Porque até no início eu tava tão neurada que eu cheguei a sonhar que tinha um pudim de leite gigante correndo atrás da gente. E eu acordei chorando. Meu marido falava, você tá louca, doida. E aí um dia uma moça que limpava a minha casa chegou na minha casa e tocou no meu filho. E aonde ela pôs a mão ficou a marca dos 5 dedos.
E o meu marido olhou e falou, meu Deus, o que que você comeu? E ela falou, um pão com manteiga. Ele falou, você lavou a mão? Ela falou, não. E ele falou, meu Deus, isso realmente é sério. E aí ele começou a tentar entender melhor, né? E procurou, e foi fundamental nesse processo para que eu pudesse amamentar tanto tempo os meus filhos, para que eu conseguisse fazer a dieta, porque não é fácil, é uma readequação de toda a família. Mas é importante a gente estar muito aberta para lidar com tudo isso. E como é que eu lido com essa criança com alergia alimentar, né? Isso é uma coisa que eu recebo muito, mães com pena. É o que eu estava falando com vocês em relação à vitimização e à inclusão. É normal a gente sentir às vezes aquilo, né? As dores do nosso filho. Mas a gente precisa ter um pouco de cuidado com essa questão de pena. Os nossos filhos alérgicos não são coitadinhos. Geralmente são crianças que têm hábitos alimentares infinitamente melhores do que o resto da população. É uma coisa que às vezes a gente esquece por conta da alergia, é que o não precisa estar presente em todas as famílias. A criança não precisa comer doce todos os dias. Ela não precisa comer um monte de gordura de pizza, de sorvete, de sanduíche quando ela quiser, né? Se eu não tivesse um filho com alergia, eu também teria que aprender a dizer não para ele. Obviamente isso se torna mais difícil quando a gente tem um filho com alergia alimentar, mas é importante às vezes a gente trazer isso à memória. O não estaria presente de qualquer maneira, agora eu só direciono isso de uma maneira um pouco mais efetiva. A gente tem uma cultura também que sempre fala muito que, ai, tadinho, ele não entende ainda. Isso é uma mentira, as crianças são mais espertas, mais inteligentes do que a gente imagina. Então, é muito importante desde o início você conversar com o seu filho, desde bebezinho mesmo. Olha, quando eles começam a demonstrar interesse, né? Aqui a gente começou a ter interesse pelo alimento por volta dos 5, 6 meses, que é mais ou menos onde a criança começa a querer pegar, e às vezes ela olha para o alimento e fica fazendo assim, né? E aí a maioria das pessoas falam, tadinho, tá com vontade, dá, senão vai aguar, né? Na verdade não é vontade, a criança tem curiosidade, né? Se você tiver com um giz perto da sua boca, talvez ela tenha a mesma reação, porque é colorido, porque tem uma textura, porque ela tá conhecendo o mundo. Então, desde o início é importante esse diálogo com a criança. Filho, este não pode, esse faz dodói na sua barriga, mas nós temos esse aqui, né? Sempre trazer a criança como seu principal aliado. Explicar na linguagem que ela entenda que o leite da vaquinha, ou que o ovo, ou que seja lá qual for a restrição que a sua criança tenha. Não pode porque vai fazer dodói, mas a gente pode fazer uma outra coisa muito legal, sempre oferecer coisas semelhantes para eles, né? Aqui a gente sempre leva marmitinhas para as festas, né? E aí é muito engraçado isso, porque o meu filho mais velho, quando a gente levava as marmitinhas, elas voltavam quase inteiras. Só na hora do parabéns que ele parava de brincar, e aí cantávamos parabéns, e ele falava, mamãe, aquele bolo da mesa eu posso? Não, filho, aquele não. Ah, então tá bom, qual é o meu? E ele já vinha, comia um pedaço de bolo, brigadeiro, que eu levava pra ele, que era o que ele gostava, e aí a hora que chegava em casa, claro, ele pedia comida. Mas ele estava muito mais preocupado em brincar do que em participar efetivamente da comilança da festa. Agora eu já tenho o Léo, meu segundo, que é totalmente oposto. Ele chega na festa, ele já fala, mamãe, cadê o meu lanchinho? Ele já pega a marmitinha dele, abre e come, e aí eu tenho que dizer, filho, vamos esperar o parabéns pra gente poder comer o bolo e o docinho. Mas ele come tudo que tem na marmitinha dele e vai brincar depois. Mas pra ele, essa questão toda da alimentação, ele se alimenta na festa. Ele gosta de ser parte, ele gosta de estar ali. Mas lida muito bem, né? Desde pequeno nós sempre explicamos. Ele chega, inclusive, né, nos Ubers da vida agora, sempre tem as balinhas, e aí ele já sabe a bala que ele pode comer. Então ele chega e aí ele olha, mas aqui a gente também tem uma regra que, independente disso, pode comer bala só no final de semana.
E aí ele fala, o irmão mais velho até fala, Léo, nem adianta se for a balinha que você pode, porque só pode no final de semana. Mas ele já pega a balinha e olha e diz, titio, eu não posso comer essa, eu tenho alergia. E numa boa vida que segue, né? Sempre é fácil assim? Não, não é sempre fácil assim. Temos questionamentos? Temos questionamentos. É fácil pra gente, enquanto mãe, lidar com essas situações? De maneira nenhuma. Mas quanto mais natural isso é pra nós, quanto menos pena a gente sente do nosso filho, quanto mais firmeza, não digo grosseria, não digo falar de maneira áspera com o nosso filho, digo firmeza no sentido de segurança. Filho, esse você não pode, mas tenho esse. Quanto mais a gente está segura das nossas, do que nós podemos fazer por eles e do que nós não podemos, né, e devemos ajudá-los a se proteger, mais fácil eles lidam com essa questão da alergia. Eles se espelham muito, né, em nós como mães, como pais. Por volta de 3, 4 anos é uma fase de desenvolvimento bastante importante para a criança. E aí, geralmente, vem os questionamentos. Eu sempre conto essa história também. O meu filho mais velho, o Vitor, que hoje já pode tudo, quando eu estava grávida do Léo, meu marido trouxe para mim, ele já tinha desmamado, meu marido trouxe para mim um sonhozinho de um lugar que eu gostava de comer. E aí ele trouxe e colocou em cima da geladeira, mas era uma embalagem muito linda que chamava atenção. E aí o meu filho falou, mamãe, o que é isso? Eu falei, é um sonho, filho. Deixa eu ver. Filho, mas você não pode. Eu sei, mamãe, que eu não posso comer, mas eu quero ver. Eu de novo falei, filho, não precisa, você não pode comer, esse é da mamãe. Você quer que a mamãe faça para você algo parecido? Não, mãe, eu quero só sentir o cheiro. E ele abriu a embalagem, cheirou, suspirou e falou, mamãe, pode guardar agora, eu já senti o cheiro. E aí, claro, que eu fui pro banheiro e chorei, não na frente dele, né? E foi muito difícil lidar com isso, mas depois passou, ele ficou bem, eles lidam melhor do que nós com isso. E hoje, curado, a valorização que ele tem da comida é uma coisa incrível, né? O quanto ele cuida do irmão, a consciência que ele tem é uma coisa fantástica. E é muito legal ver isso, né? É muito legal que a gente conseguiu ser um facilitador para isso. E é importante que a criança se entenda, né, como parte desse processo. Coloque sempre a sua criança, não como um coitado, mas como um agente de transformação, né? É importante também a gente agir com empatia com essa criança, né? Talvez eu atendi crianças, tem uma clientinha minha do coração, ela tem 8 anos, e uma vez, um dia na escola, eles foram comer sorvete e a professora esqueceu de dizer para a mãe que ia ter sorvete naquele dia. E todos comeram, e aí uma coleguinha muito empática ficou com ela e falou que não comeria. E ela é muito bem resolvida com essa situação. Ela fala, não, gente, pode comer, mas aquele dia ela ficou muito triste. E é muito provável que com crianças a partir de 3 ou 4 anos, e principalmente crianças em que a alergia se estende para a vida para mais velhos, né, com cerca de 6, 7 anos, alguns até os adolescentes, que fica bem complicado, que venham os questionamentos. Eu preciso acolher a dor dessa criança, né? Eu não preciso dizer, filho, não é nada, come isso aqui, pronto. Quando parte deles essa indignação, né? O meu filho questionava a mamãe por que papai do céu me fez diferente das outras crianças. E aí é momento da gente começar a lidar e dizer que, filho, você tem uma alergia alimentar, o seu amiguinho, outro, talvez precise usar óculos porque ele tem uma miopia, um outro amiguinho talvez precise de cadeira de rodas, né? Cada amiguinho ou cada pessoa, a mamãe mesmo que não tem nada disso, ou que eu uso óculos, mas eu tenho outras limitações, eu tenho medo de altura e eu não posso subir em lugares altos. A gente se identificar, acolher em primeiro lugar a dor dessa criança e depois ser um facilitador, ajudar essa criança a lidar com isso. É importante o luto,
Isso para as mães também, isso é uma coisa que eu sempre falo. Vivam o luto pelo diagnóstico da alergia. Ninguém quer ter um filho com alergia alimentar. É importante a gente viver o luto por isso. Não perdemos os nossos filhos. Existem, e aí vem sempre as pessoas com aqueles papos, né? Ai, mas pensa nas pessoas que os filhos estão numa situação muito pior e estão num hospital, blá, blá, blá. Ok, a gente sabe, mas só eu conheço quanto que essa dor dói em mim, né? Então, sinta essa dor, viva essa dor, porque quando eu elaboro ela, quando eu sinto, quando eu choro, quando eu me revolto, mas eu permito ela estar aqui dentro, eu consigo ressignificar essa dor. E essa dor muitas vezes se transforma em vontade de ajudar, em vontade de fazer coisas pelo meu filho. Geralmente a gente até brinca que mãe de alérgico é uma gangue, né? A gente é super unidas e vira uma força que é uma coisa surpreendente. Então é importante que você, mãe, também se acolha, né? Acolha esse sentimento que vem às vezes, e não só no início. Quantas vezes no meio da caminhada a gente pega um dia mais chateado e que fica com muita raiva da alergia, seja porque a gente não tá bem, seja porque aconteceu uma situação. Acolha essa dor, acolha isso que você sente, isso é importante. E quando a tua criança vier com esses questionamentos, acolha ela também. E muitas vezes o desejo não é nem por comer a comida propriamente dita. A criança quer se identificar, ela quer ser igual, ela quer ter o poder de escolher que aquilo ela não gosta, que aquilo ela não quer, que ela pode comer no final de semana, que ela escolhe não comer porque ela fez um acordo com o papai e com a mamãe, mas no final de semana ela vai poder comer. Então, o não poder escolher, não ter escolha nesse sentido, né? Às vezes para a criança é difícil lidar, e nós como pais somos peças fundamentais no entendimento disso para essas crianças. A gente precisa ajudar eles a nomear esses sentimentos de tristeza, de raiva, de frustração, para que eles consigam levar isso com mais leveza, né? Levar isso de uma maneira mais tranquila. Dessa maneira a gente consegue enfrentar a alergia alimentar de uma maneira muito mais tranquila, muito mais leve, muito mais fácil, e a gente consegue com muito mais tranquilidade ter qualidade de vida, apesar de todas as restrições. Outra coisa para finalizar esse tempo com vocês que eu gostaria de falar, né, que a alergia ela é única, embora a gente tenha um conjunto de sintomas característicos da alergia alimentar. É importante a gente entender enquanto mães, enquanto profissionais, que enquanto amigos, enquanto familiares, que a alergia alimentar ela é única. Única como? Mas como assim? Não estou entendendo. Sim, a criança tem sintomas clássicos de alergia alimentar, mas cada criança pode reagir num tempo diferente, de um jeito diferente, a determinados alimentos de maneiras diferentes. O que dá certo para um pode não dar certo para o outro. Então, embora a gente tenha muita vontade de ajudar outras mães com alergia, isso é fundamental, porque nada mais acolhedor, nada mais do que um carinho no coração é a gente ouvir: ai, meu filho também é alérgico, ai meu Deus, vamos chorar junto, vamos conversar. É tão bom a gente compartilhar, mas eu deixo um alerta também a vocês mães, nós temos que cuidar com esse pânico social que às vezes se espalha, né? A gente tem aí o movimento Põe no Rótulo, que foi fantástico. Eu tive o prazer de fazer parte desse movimento, de representar ele em Belo Horizonte, quando a gente teve entrevistas sobre, quando precisava falar sobre, e é muito legal. Eu falo que é um grande orgulho pensar que um dia meu filho vai chegar lá na frente, eu vou dizer: filho, eu fiz parte disso. Mas as empresas acabaram rotulando coisas também às vezes, né? Por exemplo, como eles têm que fazer todo um mapeamento desde a matéria-prima, às vezes quando há rodízio de solo ou quando há compartilhamento de estoque no armazenamento de determinadas coisas, já se é colocado que há derivados daquele alimento. Isso cria um pânico social absurdo de mães que deixaram de comer coisas sem necessidade. E a dieta, ela tem que ser a nossa aliada. Eu não preciso fazer além do que o meu filho precisa, né? Então, eu precisei no meu primeiro filho tirar muitos alimentos. No meu segundo filho já foi muito diferente, não precisei tirar tantos alimentos. As crianças
Olha, eu com 2 filhos e com histórias tão diferentes de sintomas, de tempo de reação, de reintrodução, de diagnóstico, foi tudo tão diferente. Então isso é muito importante, que a gente respeite a individualidade de cada caso, lide com cada caso como único, nos perceba, né, enquanto mães, saiba reconhecer o nosso limite, compartilhe com outras mães. Grupo de apoio, via de regra, é muito legal, é muito bom a gente compartilhar com outras mães, mas é importante você reconhecer se isso naquele momento te faz bem. Eu atendi agora há pouco tempo uma cliente, ela falou que os grupos estavam me fazendo mal, porque aí eu via casos piores e eu comecei a ficar neurótica. E ela precisou sair, e ela ficou bem com isso. Então, se respeite enquanto pessoa, né? Nós não precisamos ser mulheres superpoderosas, embora em muitos momentos sejamos, né? Mas nós não precisamos ser o tempo todo fortes. A gente precisa muitas vezes de ajuda. E você, pai, você familiar que assiste, amiga, a gente precisa ter tanto cuidado com os julgamentos, né? É tão importante uma pessoa com alergia alimentar, uma mãe de uma criança com alergia alimentar ser acolhida. Tenho certeza que nenhuma mãe gosta de ver o filho sofrer, nenhuma mãe gosta de fazer dieta, nenhuma mãe gosta de ficar sem ir ao restaurante que mais gosta de comer. Então, acolha essa mãe. Você pode não entender, você pode não concordar, mas você precisa respeitar essa mãe. Essa mãe precisa ser respeitada. Eu sempre dou o exemplo da minha mãe. A minha mãe, ela sempre foi extremamente respeitosa. Muitas vezes ela não entendia, às vezes ela custou entender como é que aquilo funcionava, mas ela sempre me respeitou. Hoje na casa dela eu tenho até ela montou uma cozinha separada para que eu não precisasse levar um caminhão de marmitinhas. Não é todas as famílias que têm essa possibilidade, não. E nem precisa, mas só o fato de acolher essa mãe, de ajudá-la, de auxiliá-la, de ser esse apoio que ela precisa. Muitas vezes a gente não quer nada, nenhuma palavra, a gente só precisa que a pessoa nos acolha, nos entenda. Então isso eu falo, eu repito quantas vezes forem necessárias. Vamos deixar um pouco os julgamentos de lado, né, para que a gente possa ajudar melhor essas famílias com alergia alimentar. Mães, todo cuidado na hora de falar com os seus filhos, né? É importante a gente preparar essas crianças, eles são os nossos maiores aliados, mas eles não são coitados. E eles precisam ter ciência do que eles têm. Lembra que a gente só consegue lidar com aquilo que a gente tem, né? São os limites, a mesma coisa na educação. Uma criança precisa de limite. Nessa questão de alergia alimentar, essa nossa criança precisa do limite de saber até onde ela pode ir, o que ela pode e o que ela não pode. Claro que de uma maneira que ela consiga entender, de uma maneira clara, numa linguagem que seja para ela, mas eu preciso cuidar sem ameaçar. Outra coisa que eu vejo com tanta frequência você vai morrer se você comer tal coisa. Não, você não vai morrer. Uma hora talvez você possa provar, porque aí a gente acaba criando uma resistência, e o que tem acontecido, mas com muita frequência. São crianças que precisam depois fazer o teste de provocação, seja, né, das várias maneiras que a gente tem para fazer isso, mas elas não querem, elas têm medo. Elas têm muito medo de comer, de ter alguma coisa. Então tentem lidar com isso de uma maneira leve. Lembrem-se que se vocês estiverem seguras, se vocês estiverem bem, a gente consegue passar isso de uma maneira mais tranquila para os nossos filhos. Eu fico por aqui, espero que eu tenha ajudado um pouquinho vocês. Estou à disposição. Tenho um canal, uma fanpage, Fernanda Yude, alergia alimentar por Fernanda Yude. Vocês podem procurar no Face, e eu estou à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Será um prazer poder atendê-los, né? Poder conversar, poder trocar um pouquinho mais de ideias em relação a isso. Um super beijo, muito obrigada, tchau!